Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, o seu professor de ciências. Vou falar com você hoje, aluno do 9º ano do ensino fundamental, sobre biotecnologia. Pensa bem nessa palavra. Bio, que significa vida, tecnologia. Então, a gente vai falar agora da tecnologia aplicada em seres vivos ou em células ou compostos que fazem partes de seres vivos. Quais são os principais objetivos desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, possa conhecer algumas técnicas, como técnicas de clonagem, terapia gênica e transgênica, entender esses conceitos também. Além disso, eu gostaria que você conseguisse diferenciar os conceitos de fenótipo e genótipo. E eu imagino que primeiro nós temos que entender o que é fenótipo e genótipo antes de partir para a biotecnologia em si. Vamos a esses conceitos. O que seria genótipo? Primeiro pensa, genótipo vem de gene. Gene, nós estamos pensando lá no nosso DNA, lá no núcleo da nossa célula. Todas as características que nós temos, cor do olho, cor da pele, o tipo de cabelo, várias características, né? Todas as características físicas que nós temos estão relacionadas a esses genes que estão no DNA. E os genes, então, eles vão ser ali os códigos que vão determinar, de certa forma, né? Eu posso dizer determinar, pelo menos geneticamente, as características que nós temos. Aqui o conceito fica dessa forma, ó. Então, o genótipo ele é definido como a composição genética de um indivíduo, ou seja, de todos os genes que ele tem. E essa é a ideia, então, de genótipo. Todos os genes que você tem, cada gene, os vários genes que codificam a cor do olho, os genes que codificam a cor da pele, os genes que codificam algumas enzimas que são produzidas no seu organismo, os genes que codificam o seu desenvolvimento embrionário até se tornar um feto, e os genes que codificam tudo que é produzido no seu corpo, tudo que é produzido lá dentro, é tudo determinado, né, até certo ponto, por genes. E o que já seria o fenótipo, que é diferente de genótipo? Bom, lendo o conceito apenas, fenótipos são as características observáveis dos organismos, como morfologia. Quando a gente pensa em morfologia, a gente pensa em forma, tá? Por exemplo, a forma do ser humano é diferente da forma de um cachorro, basta olhar para os dois. Desenvolvimento, propriedades bioquímicas, eu estou falando de reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo, e fisiológicas, também relacionadas às propriedades bioquímicas. Bom, vamos aqui rapidamente para o flipchart, para você entender um pouquinho disso que eu estou falando aqui. Imagina que você tem aqui a célula, o núcleo. Dentro desse núcleo aqui tem o seu DNA. Eu vou separar aqui, tirar de dentro da célula, um cromossomo só, que é uma parte desse DNA todo que a gente tem, e vou representá-lo com um risco. Imagina que nesse risco aqui, ó, na verdade eles são aos pares, eu vou representar um só. Vamos dizer que nesse ponto aqui, ó, ele tem um código aqui, uma leitura aqui, que vai codificar, vai ajudar a codificar a cor do olho de uma pessoa, e você vai ter a cor do olho azul. Eu falei azul porque eu tenho um canetão azul, tá? Isso é o genótipo, é o que está lá dentro da célula. É o que o gene tem, é o que está lá no seu DNA, genótipo. Agora, o que nós vamos ver quando a gente olhar para alguém que tem olho azul? A gente vai ver um olho, né? Desculpa aí o meu olho ainda não é olho brasileiro, né? Pelo jeito. Aí a gente tem aqui, tal, pupila aqui no meio. Aí deixa eu pegar o azul aqui. E aí aqui nós temos a cor azul. O que nós observamos na pessoa é o fenótipo. É o que é observável. Mas você não vê o gene dela, você não vê o DNA lá dentro da célula dela. O DNA lá dentro da célula. E esse gene que codifica aquela cor do olho é o genótipo. A cor do olho em si, o que você pode ver, o que você pode observar, fenótipo. Essa é a grande diferença de genótipo e fenótipo.
Entendido isso, nós podemos partir para frente. Vamos começar com algumas tecnologias que nós conseguimos manipular os genes. Manipular, você pode tirar ele de um lugar, colocar em outro. E ao manipular os genes, obviamente, a consequência de manipular os genes, a consequência é modificar o fenótipo. Se você conseguisse mudar ali o gene da cor do olho de azul para verde, o resultado seria o fenótipo de olho verde, não é verdade? Então é disso que vamos falar agora, de tecnologia capaz de manusear, manipular os genes. Então a terapia gênica, ela é chamada também de geniterapia. Tem o objetivo de curar ou prevenir enfermidades genéticas, quaisquer pela manipulação do material genético do paciente. Então você consegue manipular o material genético do paciente. Vamos ver um pouco mais como é que isso funciona. Esta manipulação, ela é feita transferindo um determinado gene, lembrando aqui que gene é um pedaço do DNA que codifica alguma característica, né? Ou a produção de uma proteína de uma maneira geral. Então, ela é feita transferindo determinado gene, né, funcional, para substituir um outro que seja defeituoso ou ausente em uma cadeia. Imagina, por exemplo, vou pegar aí a insulina. A insulina é usada pelos diabéticos porque a insulina ela é importante para controlar o nível de glicose no sangue. Vamos pensar aí numa pessoa que tem deficiência de insulina, que é o famoso diabetes mellitus do tipo 1. Se eu fosse usar terapia gênica, sabendo que a insulina é produzida principalmente no pâncreas, né? Na verdade, especificamente no pâncreas, e se eu conseguisse pegar as células do pâncreas que produzem insulina e naquela pessoa que não produz, eu conseguisse colocar o gene da produção de insulina dentro dessas células do pâncreas. É incrível, não é? Pois é, quando eu falo de terapia gênica, eu estou falando de algo deste nível de evolução tecnológica e desenvolvimento na medicina e na ciência. Aqui eu tenho um esquema disso. Não necessariamente, aí agora você fica pensando assim, não, então peraí, eu vou pegar uma pinça, vou lá pegar um pedacinho de DNA e depois eu coloco essa pinça lá dentro da célula da pessoa? Nós sabemos que nosso corpo é formado por milhões e milhões de células, trilhões de células. E cada célula é pequenininha, nós não conseguimos enxergar bem células a olho nu, né? Nós precisamos de microscópio, é muito pequeno, você não consegue pegar com uma pinça. E essa manipulação de DNA não é assim, eu pego um pedacinho ali, vou lá com o dedo, vou com uma agulha, não é simples assim. A gente está falando de tecnologia microscópica. Existem injeções que podem ser usadas para injetar em célula, com uma ponta feita de um vidro super finíssimo. Mas também existem manipulações feitas por nós que nós aprendemos a trabalhar usando certas substâncias que vão fazer isso por nós, sem a gente ter que colocar necessariamente a mão. E existe ainda o uso de vetores. O vírus, por exemplo, nós aprendemos a manusear muito bem vírus e bactérias. E o vírus é muito bem utilizado na terapia gênica. Nós conseguimos manipular vírus em laboratório, ou seja, fora do corpo humano, dentro de células e tal, e nós conseguimos, muitas vezes, inserir genes no vírus. Por que isso é interessante? Porque os vírus, eles precisam entrar dentro das células. Esse vírus, desde que, obviamente, não seja um vírus que faça mal ao ser humano, ele pode ser usado, então, para levar esse gene para dentro da célula do ser humano. Se o vírus já consegue entrar sozinho para dentro da célula, para que eu vou usar uma agulha? Se eu tenho ele ali para carregar o gene lá para dentro da célula do ser humano, é super interessante, não é verdade? Como é que eu vou produzir uma agulha pequena desse jeito para furar uma célula? Não é um processo simples, é complexo demais. Então você vai usar o vírus como uma das ferramentas capazes de carregar o gene para dentro de uma célula. E vamos ver nesse esquema aqui então. Nós temos aqui primeiro um gene normal, que está ali representado, essa barrinha vermelha logo acima lá na figura. Primeira coisa que você vê.
Esse gene, então, ele vai ser inserido num retrovírus em laboratório, tá? Fora do corpo. E olha lá, o material genético desse vírus, ele está aqui representado por verde. Esse vírus aqui está em azul e o material genético dele por verde. Repara que esse gene normal, ele foi inserido dentro do material genético desse vírus. Repara lá, essa cobrinha aí, ó, é o material genético do vírus, de verde. E no meio já está inserido esse gene normal, o gene que você quer colocar lá dentro da célula do ser humano. Aí você pega esse vírus, que é agora o ponto 3 aqui, ó. Então a gente tinha 1, 2, agora o 3, essa célula amarela. Repare que agora você já colocou esse vírus dentro da célula. Na verdade, o vírus ele infecta sozinho a célula, então você não precisa, né? Não é que você colocou eles em contato e aí o vírus infectou a célula. Só que esse vírus não é um vírus que faz mal para a pessoa. Ele está carregando, inclusive, um gene que você quer que esteja dentro da célula dessa pessoa. Como o vírus, ele para se replicar, ele precisa de colocar o material genético dele lá dentro da célula da pessoa, quando ele levar o material genético para encontrar com o material genético da pessoa, ele vai levar também o DNA que você inseriu lá. Olha só que beleza esse vírus, né? Um transportador daquele DNA que você quer colocar dentro da célula. Então esse DNA viral e gene, eles vão ser inseridos em um cromossomo dessa célula. Essa célula, então, você está trabalhando com ela ali no laboratório também. Agora você tem uma célula que pertence, por exemplo, à medula óssea da pessoa. Você quer fazer essa terapia aqui, ela é uma terapia de medula óssea. Agora você pode injetar essa célula, que já pertence ao organismo da pessoa ou é compatível com o organismo da pessoa, você já pode injetar essa célula lá na medula óssea da pessoa, porque essa célula agora já produz aquela substância que as células naturais da pessoa não produziam antes. Olha que maravilha como conseguimos utilizar hoje micro-organismos como bactérias e, nesse caso aqui, vírus, para manipular o DNA, o RNA de organismos. Mais especificamente, no nosso caso, manipular o DNA. Bom, falamos de terapia gênica, vamos falar agora o que são transgênicos. O conceito básico aqui seria, são organismos geneticamente modificados, OGM, ou transgênicos. Eles são quaisquer organismos que tenham recebido um gene de um doador de uma espécie diferente. Então, qualquer organismo que tiver recebido um gene que não pertence a ele, ele é um transgênico. Nós conhecemos mais o termo transgênico quando nós pensamos hoje no sacolão, né? Quando você vai comprar frutas, verduras e legumes, nós temos já muitos produtos transgênicos aí no sacolão e também nas prateleiras dos supermercados. Existe até um símbolozinho de transgênico, que é esse símbolo aqui, ó. Até pouco tempo era obrigatório, quando o produto tinha um transgênico, ou seja, um milho, por exemplo. Se aquele milho ele foi manipulado geneticamente de forma que ele tem um gene que não pertencia a ele, normalmente tinha que se colocar essa tarjazinha aqui, esse T de transgênico aí, naquele produto. Então essa alteração ela permite que o organismo tenha características que ele não tinha. Para que é usado o transgênico? Pensa aí numa plantação de milho que ela é pouco eficiente no crescimento. E aí você coloca um gene lá que ajuda ela a crescer mais rápido. Super interessante. E se você colocar um gene numa plantação de tomate, um gene que vai fazer esse tomate produzir alguma substância que ajuda ele a espantar as pragas, espantar alguma lagarta, algum mosquito que atrapalha essa plantação. Então, os transgênicos são basicamente organismos que receberam genes, transgenes, né? Foram transferidos genes para ele que ele não tinha. São genes de outros organismos que foram transferidos para ele. Então, nós chamamos de transgênicos. Os transgênicos estão dominando aí no mercado. Nós consumimos muitos produtos transgênicos sem saber. Existe uma vantagem dos transgênicos em relação, por exemplo, ao uso de agrotóxico. Agrotóxico, você sabe que muitos fazem muito mal. Transgênico, existe uma vantagem. Pelo menos você sabe qual gene você colocou naquele organismo ali. Esse gene serve para quê? Serve para isso.
Então, existe uma vantagem aí. É óbvio que existem muitas críticas, existem muitos pontos a favor, pontos negativos também, mas fica aí uma ideia também sobre transgênicos. Clonagem. A clonagem já é um mecanismo de reprodução assexuada, ou seja, não precisa de macho e fêmea. Essa reprodução assexuada é comum a alguns organismos, como bactérias e protozoários. Como é que seria, então, essa clonagem em organismos vivos? Clonagem natural, né? É comum a gente pensar, clonagem, isso é coisa de tecnologia? É sim, mas a princípio eu estou falando de uma clonagem natural, que bactérias fazem o tempo inteiro para se reproduzir. Vamos ver aqui um processo de clonagem. Nesse processo, então, o organismo gera uma cópia idêntica de mesmo fenótipo e genótipo. Então, pensou em clone, pensou em cópia idêntica, não é verdade? Vamos partir aqui, ó. Pensa que a minha esquerda dessa figura, a sua esquerda aqui olhando para a figura, né? Você tem uma bactéria apenas. Aí essa bactéria começa a se dividir, vai se dividindo até virar aqui, à direita da figura, duas bactérias. Essas duas bactérias, elas são idênticas geneticamente. Essa bactéria duplicou o seu DNA, duplicou tudo que é necessário para que aquela célula viva, e essa única célula, pum, virou duas células iguais, são clones. Então essas bactérias são clones naturais, não são clones que nós, seres humanos, criamos. Aí que entra outra ideia de clonagem, a clonagem artificial, que não é natural, obviamente. Um grande exemplo que nós tivemos foi a famosa ovelha Dolly. Se você ainda não ouviu falar na ovelha Dolly, depois você vai lá no YouTube, digita lá, ovelha Dolly, você vai ficar sabendo dessa ovelha famosíssima, que foi o primeiro clone que o ser humano inventou com sucesso. Como é que é feita essa clonagem? Vamos olhar aqui, começando aqui na parte de cima dessa figura, onde mostra o núcleo de uma célula. Essa célula aqui, está bem à esquerda, você retira o núcleo dela. Essa célula é um óvulo. Imagina que é o óvulo da ovelha, tá? O óvulo, lembrando que é o gameta da ovelha. Então esse óvulo agora, descendo a setinha aqui, ó, onde tem uma descarga elétrica, você tem essa célula agora sem o núcleo, você tirou o núcleo dela. Lembra que é um óvulo, é uma célula reprodutiva da ovelha, tá? Aí você pegou uma célula adulta que está à direita da figura, é difícil de falar assim sem apontar, hein? Espero que você consiga acompanhar as setas. Então essa célula adulta, ela tem núcleo. Você tirou o núcleo do óvulo, agora você vem com uma célula adulta daquele organismo que você quer clonar. Se for o caso da ovelha, aquela ovelha que você quer fazer uma ovelha igualzinha a ela. Aí você coloca o núcleo dessa célula adulta dentro desse óvulo. Pronto, agora você tem um óvulo que já tem material genético. Você não colocou o núcleo daquela ovelha que você quer criar ali? Já tem material genético, colocou o núcleo lá dentro. Vai se desenvolver um embrião, vai virar um feto, até se tornar um organismo adulto. E se você pesquisar a ovelha Dolly, você vai ver isso, e aí você vai ter dois organismos idênticos. Você tirou o material genético, você tirou o núcleo de uma ovelha e produziu outra idêntica. Se eu fizesse isso comigo, eu ia ter dois Brunos. É claro que demora um tempo para crescer, etc., mas, no fim das contas, geneticamente, e uma boa parte do fenótipo ia ser idêntico, ia ter o rosto igual ao meu, o tipo de cabelo, cor do olho, tudo igual, porque é um clone. Essa é a ideia de clone. Bom, a clonagem artificial, ela pode ser dividida em dois tipos. A reprodutiva, que é essa que eu falei da ovelha Dolly, né? Você reproduz um clone idêntico. E tem uma terapêutica, que você vai usar essa clonagem como terapia para alguma doença ou coisa do tipo. Então, a clonagem reprodutiva envolve a criação de um novo indivíduo, o que eu chamei de clone. Neste caso de mamíferos, o embrião produzido é implantado no útero para o desenvolvimento. Então, depois que você pegou lá o núcleo daquela célula, daquele organismo que você quer fazer igual a ele, você pegou o núcleo da célula dele, colocou no óvulo, dentro de um óvulo sem núcleo, aí você tem que implantar no útero, porque precisa do útero, no caso de um mamífero, para se formar um feto ali e um novo animal, certo? Então essa é a ideia da clonagem reprodutiva, tem a ver com reprodução. E finalmente a clonagem terapêutica. Ela é semelhante à clonagem reprodutiva. Aquele processo de pegar um óvulo, tirar o núcleo dele,
pegar a célula de um animal que você quer copiar, colocar um núcleo dentro desse óvulo. Aí, ao invés agora de você colocar no útero de um animal, você vai querer que essas células sejam cultivadas em laboratório e utilizar elas para obter células-tronco. Células-tronco são células que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. E as células-troncos feitas em embriões, que é esse óvulo fecundado, né? Quando você tem um embrião, aquela célula pode virar qualquer coisa. Tanto é que eu vim de um embrião que criou esse tanto de célula diferente no meu corpo. Célula do olho, célula do fígado, célula do coração, célula... Enfim, é uma célula potente, totipotente, ela se transforma em qualquer uma. Por isso as células-tronco podem ser usadas em certas doenças, porque essas células podem substituir células que são defeituosas, por exemplo, no ser humano. Os pontos principais da aula foram esses. Falei de terapia gênica, transgênicos e clonagem. Espero que, se você gostou do assunto, pesquise um pouco mais. Está aqui algumas referências bibliográficas sobre esse assunto. É um assunto muito, muito interessante. Infelizmente não dá para eu falar com mais detalhes. Aqui outras referências bibliográficas podem ser bastante úteis. É isso que eu queria falar com você. Participe lá do Tira Dúvidas que a gente pode comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? No mais, bons estudos!